Olá, nós somos os alunos da Faculdade Anhanguera e vamos apresentar nosso time para o trabalho sobre eletromagnetismo. Meu nome é Kleber Bonamin. Meu nome é Rodrigo Molina. Eu sou William Silva Batista. Meu nome é Guilherme Rodrigues. Olá, meu nome é Kleber e hoje vamos falar sobre a percepção da descarga eletrostática de acordo com a tensão da descarga. Descarga eletrostática é um fenômeno natural que consiste na transferência de carga de dois corpos com potenciais diferentes. A descarga eletrostática geralmente é imperceptível para nós, mas de acordo com a tensão nós podemos sentir, ouvir e até ver. Até 3.500 não podemos ver nem sentir nada. Acima de 3.500 podemos começar a sentir os efeitos da descarga eletrostática. Acima de 4.500 volts já podemos ouvir. E acima de 5.000 já podemos até ver os efeitos da descarga. Alguns exemplos do que podemos sentir são quando tocamos uma maçaneta de porta, por exemplo, ao tocar em um carrinho de compras no supermercado, ao encostar no carro quando você vai abrir a porta. Às vezes você pode sentir esses efeitos. Um exemplo de quando podemos ouvir é quando vamos manusear ou tirar uma blusa de lã e ouvimos alguns estalos. Esses estalos são descargas eletrostáticas. Um exemplo do que podemos ver também é a própria blusa de lã. Se você estiver num ambiente com menos iluminação e for tirar a blusa de lã, na hora que ocorrem esses estalos, você até pode perceber alguma pequena emissãozinha de luz. Outro e mais comum de se ver são os raios, que é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre na atmosfera, entre regiões eletricamente carregadas, e pode se dar tanto no interior de nuvens, que são intranuvens, como entre nuvens, que são as internuvens, ou entre nuvens e a Terra. Os raios vêm sempre acompanhados de relâmpago, que é uma intensa emissão de radiação eletromagnética que também é visível, e do trovão, um som estrondoso, essas descargas dos raios, elas podem variar de 15.000 amperes até 200.000 amperes. É um efeito muito forte. E tem duração média de 0,2 segundos, é muito rápido, E chega numa temperatura de 30.000 graus Celsius. Vamos falar sobre a influência da umidade no ar na eletricidade estática. Você sabia que ao se levantar de uma cadeira forrada com material plástico, retirar um casaco de lã, ou mesmo ao andar por um carpete, o corpo humano acumula carga suficiente para gerar uma tensão de alguns milhares de volts? Certamente você já deve ter tomado um choque em algum dia ao abrir uma porta de carro, ou mesmo uma porta comum, num carrinho de supermercado. Isso é porque tensões estáticas superiores a 3.000 volts são percebidas por nós. Isso na forma de um pequeno choque. Tensões mais baixas que 3.000 volts não chega a dar essa sensação de choque. Por isso, às vezes, a gente acaba tendo uma descarga eletrostática, mas acaba não percebendo. Tensões mais baixas que essa, que a gente não percebe como choque, apesar de não dar essa sensação na gente, são muito prejudiciais a circuitos eletrônicos e pode danificar processadores, circuitos impressos e qualquer desses componentes eletrônicos. Basta algumas dezenas de volts para danificar esses circuitos. A gente não sente a descarga menor de 3.000 volts porque a duração é muito pequena, é questão de bilionésimos de segundo, mas os circuitos eletrônicos percebem sim e até se danificam. Se a gente pegar, por exemplo, a região do centro-oeste, que passa por um bom período do ano com a umidade muito baixa, o ar fica muito seco, isso acaba gerando muita eletricidade de atrito. Com a baixa umidade, muita energia se acumula em nosso corpo e é comum ver pessoas reclamando de sentir choques ao encostar uma nas outras ou encostar em qualquer outro objeto, como a gente já deu exemplo, um carrinho de compra, a porta do carro, esses tipos de objetos. Não é visível, mas todos nós temos uma carga elétrica. Essa energia precisa ser descarregada de alguma forma, como forma de equilibrar a eletricidade do corpo. É por isso que a sensação de levar choque é na hora que faz essa descarga para o equilíbrio de carga. A causa para a ocorrência de mais choque
desse tipo é que o ar seco não deixa que as descargas elétricas se façam de forma contínua. Então, os choques causados pela eletricidade estática, cargas elétricas positivas, negativas, que todos os materiais e pessoas possuem, são habituais e resultam do contato entre cargas diferentes. Você pegar uma pessoa está com uma carga muito positiva e um objeto está com carga negativa, na hora que eles se tocarem vai ter essa troca e você vai ter a sensação do choque. Só que com o isolamento, por causa do ar seco, as pessoas se concentram em si mais energia. E quando tocam algum outro objeto, aí com a carga elétrica diferente vai ocorrer essa descarga. Já com a umidade do ar mais elevada, essa ajuda a retirar esse excesso de carga, essa diferença de potencial dos materiais. Mas mesmo no ambiente úmido, as voltagens geradas, apesar de serem menor que no ambiente seco, ainda são suficientes para causar danos aos circuitos eletrônicos e até dar choque às pessoas. Eu sou o Guilherme e eu vou falar sobre eletricidade estática. A eletricidade estática nada mais é do que um fenômeno que acontece de acumulação de cargas elétricas em um material. Esse fenômeno normalmente acontece com o atrito de dois materiais diferentes. Normalmente, esse atrito acontece no cotidiano, muitas vezes, e pode ser inofensivo ou muito perigoso. Por exemplo, o ar, quando está muito seco, ele tem uma facilidade de acumulação de cargas elétricas em um material. O outro exemplo também são folhas de papéis, numa fábrica de papel, que quando são produzidos acumulam cargas elétricas. Também acontece com carros, caminhões, aviões, quando estão em deslocamento, eles acumulam cargas. Por isso muitos caminhões que carregam líquidos inflamáveis possuem uma corrente que acerta ao chão para a descarga elétrica dessa eletricidade estática. Vou falar um pouco também sobre os cuidados que se deve ter sobre eletricidade estática. Eu tenho aqui em minhas mãos uma placa de computador, é uma placa-mãe. Ela é muito pequena e ela possui componentes que são chamados SMD e BGA. Esses componentes eles são muito sensíveis. Essa placa, por exemplo, ela foi queimada por causa da eletrostática. Ao manusear o equipamento, a pessoa, devido ao atrito com o chão, com o ar, ela acumula em si mesma a eletricidade estática e ela pode descarregar em alguns equipamentos como este. Nesse caso foi descarregado e os equipamentos eletrônicos são muito sensíveis a isso. Isso ocasionou a queima de alguns CIs, circuitos impressos e transistores. Eu estou vestindo também roupas que evitam que isso aconteça. Por exemplo, esse jaleco é um jaleco antiestático e ele evita que seja acumulado cargas no seu organismo de estática. Eu também estou usando uma pulseira antiestática que ela é ligada a uma manta que está aterrada para quando você possa manusear o equipamento. Existem também ferramentas como alicates e chaves de fenda que são feitos para não acumular eletrostática. Caso o piso do local acumule estática, existe também um equipamento chamado calcanheira, que é esse aqui, que você coloca nos sapatos e essa parte é colocada junto à pele, como estou usando aqui, talvez não dê para ver, mas como estou usando no sapato, que evita que também se acumule a carga devido ao isolante do sapato do tênis. Ele vai descarregar a energia. Obrigado. Estático. Nessa experiência vão ocorrer dois fenômenos físicos. A eletrização por atrito, que vai ocorrer entre o tecido e a régua, e a eletrização por indução, que vai acontecer entre a régua e a bola de papel alumínio. Na eletrização por atrito, a régua vai perder elétrons para o tecido, portanto ela vai ficar positivamente carregada. Quando induzido, por a linha ser um material isolante, desde que não haja contato, ou seja, que seja garantida apenas a indução, a carga
da bolinha de papel alumínio vai permanecer neutra, só que vai ser redistribuída e com isso haverá atração ou repulsão gerada pela régua. Vamos ao experimento. Então vamos promover o atrito entre o tecido e a régua. E agora vamos aproximar. Notem que a bolinha é atraída pela régua. Isso daí acontece por causa da redistribuição de elétrons da bolinha. Se acontecer da bolinha tocar, né, da bolinha e a régua se tocarem, vai acontecer elas vão buscar a troca de elétrons e vão buscar o equilíbrio, ou seja, vão buscar que ambas estejam neutralizadas, neutras, com as cargas neutras. Então, havendo o toque, começa a transferência de elétrons e até que se neutralize a diferença de potencial, que quiser a diferença de potencial. Essa é a experiência do pêndulo eletrostático. É uma experiência bem simples, mas nós conseguimos acompanhar alguns fenômenos físicos através dela. Mais uma vez. Aqui termina a nossa experiência.